Seja muito bem-vindo a mais um Com GYC, o comentário da lição dos jovens com a GYC. E hoje a gente vai se despedir dessa lição tão especial, que se porventura você não teve a oportunidade de assistir algum dos vídeos desse trimestre, desse mês, desses 3 meses tão especiais, vai na playlist depois que assistir esse vídeo, claro, e confere tudinho. E também a gente sabe de uma coisa muito importante, que é coisa boa deve ser compartilhada, então compartilha com seus amigos. Compartilha no grupo de jovens, no grupo dos irmãos da igreja, todo mundo tem que ficar sabendo. Até porque, por mais que seja um tema da lição dos jovens, ele tem a ver com toda a nossa vida. Então, compartilha com seus amigos. E também não esquece de deixar aqui nos comentários o que você está achando da lição, o que você sentiu desse trimestre especial. E, lógico, segue a gente nas redes sociais, porque a gente sempre está com coisa nova, legal e diferente lá no nosso Instagram, tá bom? Aqui também. Então, vai para todos os lugares, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente começar 100% e eu falar o último tema especial que eu sei que você quer, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir mais da tua palavra. Nós queremos pedir para que seu Santo Espírito possa estar aqui conosco, que tudo que seja dito seja conforme o assim diz o Senhor, conforme a tua santa e boa vontade, e que quem esteja do outro lado da telinha também possa aceitar o convite especial dessa programação, desse comentário. Fica conosco, por favor. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, como você pôde perceber, essa lição fala sobre um convite especial. Então, você já ficou com gostinho de quero mais novamente. O tema da lição dessa semana é chamado ao altar. Então, a gente já vê que tem um chamado especial. E a lição é baseada em Isaías 6, no qual Deus faz um chamado para o profeta Isaías. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Importante dizer que a gente não vai ler Isaías 6, mas a gente te recomenda ler na sua casa. Isso, a gente recomenda você a ler na sua casa, que vai ser especial, tenho certeza. E dentro disso tudo que a lição vai estar acontecendo. Então, eu queria saber de vocês, o que a gente pode aprender sobre quem é Deus com base na leitura de Isaías 6? Por quê? Isso vai ser a base para tudo que a gente vai conversar depois. Então, você que está na sua casa, conta pra gente também. Bom, Deus é santo. E um recap desse capítulo, né? Isaías estava na igreja, vamos dizer assim, e ele foi e estava num momento assim, Deus se apresentou para ele, apareceu vários anjos, né, os querubins, e ele se sentiu impuro. Olha só o tipo de pessoa que ele era, um ser cristão, um cristão de verdade, porque ele se sentiu impuro. Imagina, o profeta que era escolhido por Deus. Então, isso é um grande exemplo para nós. E nós, será que nós estamos vivendo assim como Isaías, né? Será que nós temos essa vida de santificação, de cada vez mais descobrindo quão falha e pecadores nós somos? Então, Deus se apresenta para ele. Ele falou assim, Senhor, eu sou indigno de estar aqui. Com certeza, ele queria esconder a sua face de Deus. Então, mesmo assim, Deus teve misericórdia dele. E o nosso Deus é misericordioso. Que bom que ele é assim, não é verdade? Não é mutável como nós. Um dia está de um jeito, no outro está de outro. Então, nós precisamos olhar para esse exemplo e compreender, olha, nosso Deus é santo, justo, amável, e ele faz tudo perfeitamente, porque ele é perfeito. Então, nós vemos nisso um Deus de santidade. E assim como ele é santo, também deseja que nós sejamos santos, retirado um povo diferente dos outros. Não para se achar melhor. Não, ao contrário, assim como Isaías. Olha, Senhor, não mereço na tua presença. Eu sou impuro, homem de lábios impuros. Então, que a gente possa ter essa mesma mentalidade, mas não olhar muito para a gente, mas sim para Cristo. Amém. Sobre essa visão de Isaías, a gente pode perceber a santidade, né, de Deus. É uma cena, né, uma visão que o profeta contemplou ali o trono do Altíssimo, né, e os serafins, né, clamando Santo, 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 se ajoelhando, cobrindo a face com as asas, né. Então era uma reverência, né, muito sublime. Então Deus, ele deseja de nós, criaturas humanas, né, o melhor que nós podemos oferecer a ele. Então, no aspecto prático de adoração,
Eu sei que não é o tema central do trimestre, mas a gente pode falar sobre alguns aspectos envolvendo a nossa adoração, a nossa reverência, né, a Deus, tanto na igreja quanto em casa, né, mas na igreja, que é o ambiente, né, o santuário da congregação. Então, a gente aprendeu que Deus é santo, que ele é tremendo em poder, exaltado, glorificado, né, entre os serafins, e traz para nós, né, a urgência, a necessidade de nós alinharmos a nossa vida de acordo com aquilo com aquilo que Deus, que é santo, com aquilo que ele pede para nós, para que nós possamos estar muito em breve também, né, diante do nosso Deus, proclamando que ele é digno, que ele é santo, 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 né, pela eternidade sem fim. Então, eu imagino que Isaías 6 traz um vislumbre da eternidade, daquilo que nós podemos presenciar se hoje nós entregarmos nossa vida, né, a esse Deus que é santo. Nós vemos ali em Isaías 6, né, que é um texto que traz vários dos atributos de Deus. Ali, as palavras descritas, né, nos mostram que Deus é um Deus perfeito, um Deus puro, um Deus santo, e que não está limitado ao tempo nem às circunstâncias terrenas, ele reina com soberania. E Isaías, ele também nos ensina que Deus é justo e não tolera o pecado. E a santidade de Deus, ela expõe a nossa necessidade de purificação, assim como Isaías sentiu essa necessidade. E Deus, ele é um Deus, além de santo, de perfeito, de puro e justo, ele é um Deus misericordioso e sua graça alcança, né, a todas as pessoas. Ele tem esse atributo, né, essa qualidade de perdoar e purificar todos que se dispõem, né, a irem até ele, a se arrependerem de seus pecados. E Deus chama as pessoas para serem seus mensageiros e ele também capacita aquele que se dispõe a servi-lo. Muito bom. E pensando dentro dessa questão, né, eu acho que por que a primeira pergunta que eu fiz é sobre quem Deus é. É porque se a gente não entender quem Deus é, a gente não vai entender o chamado que Deus faz para Isaías. E pensando nisso, vem a segunda pergunta. Como que é, com a história de Isaías, o que a gente pode aprender sobre quando Deus faz um chamado para a gente? Porque a gente entendeu quem Deus é. Então, a gente entendeu a magnitude, o poder, por assim dizer, de Deus e o que ele espera de nós, né, dentro disso. E como que seria, então, né, quando Deus faz um chamado, a resposta de Isaías sobre isso, como que isso se reflete com a gente hoje? Deus, ele gosta, né, que seus filhos, que as suas criaturas, né, a gente se apresente a ele em humildade, né, em sinceridade de coração, reconhecendo que nós dependemos dele para tudo. E Isaías, ele falou justamente isso, ele falou, Senhor, eu sou o homem de lábios impuros, eu não sou digno, né, ai de mim, porque os meus olhos contemplaram a tua face, né. Então, Deus espera que nós nos aproximemos dele, né, com essa mesma atitude, para que ele possa, por meio da nossa fraqueza, oferecer a força que é dele, né, através dessa comunhão, unindo o poder divino com o esforço humano. A gente vê isso, né, na formação do caráter, sempre é assim. E fazendo uma ponte também com Isaías, com outro profeta que eu gosto muito, que é Daniel, porque quando Daniel orou em prol de Israel, ele também reconheceu que ele estava no meio ali daquela turma, né? Ele reconheceu que também era pecador, que ele tinha lábios impuros, da mesma forma como Isaías. Ele se colocou como um mensageiro, né, do povo para Deus. Então, o Senhor com certeza aprovou, né, o procedimento daqueles homens, assim como ele também vai aprovar, né, o procedimento de nós hoje, que temos, né, uma responsabilidade, uma missão muito importante, que é proclamar as 3 mensagens angélicas, mas a gente também é impuro, nós somos pecadores. Se nós nos aproximarmos do nosso Deus com essa condição, com essa certeza, ele vai nos purificar. E assim, ele vai, né, nos purificar, assim como ele colocou também em Isaías, né, aquela brasa que tocou na boca do profeta e ele permaneceu puro. Ele também quer fazer isso conosco, mas ele espera que a gente dê o nosso coração a ele em submissão e em humildade. Nós vemos, através do relato de Isaías, que o chamado, ele começa com uma visão de quem Deus é. Isaías viu a Deus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós estamos mais preparados para servi-lo, porque nossa perspectiva sobre as coisas muda. E o chamado, ele nos leva
ao arrependimento e à transformação. Deus, ele não chama pessoas perfeitas, ele chama aquelas que estão dispostas a cumprirem sua missão e serem transformadas por ele. E a gente vê que o chamado de Deus, ele nem sempre será fácil. Inclui renúncias, provações, e muitas vezes a mensagem que a gente vai pregar não será aceita, mas nós podemos e devemos confiar que Deus está à frente de tudo e nós podemos permanecer firmes e fiéis, confiando em seu poder. O chamado de Deus, ele tem um propósito muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, mesmo que a gente não consiga entender tudo agora. Amém. A gente não entende, mas ele sabe de tudo, então nós só devemos confiar. Bom, eu gostei muito da parte também de quinta-feira que fala assim, que nosso compromisso e esses sacrifícios, né, os altares que nós devemos construir a Deus, tem a ver com consagração, compromisso e serviço. O Senhor é santo, ele se comprometeu também em servir a nós, em ver seu filho como servo. E esses dias eu estava com a minha família, a gente estava conversando, sabe, sobre como Jesus é magnífico. Imagine alguém que é dono de tudo, foi humilde aqui na terra para servir a nós, né? Para a gente ter o exemplo. Então, nós aprendemos a partir daí. Talvez a gente ache que é algo estupendo, algo extraordinário que eu devo fazer, mas a gente tem que fazer o ordinário também. Aquelas pequenas coisas em casa. Então, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver uma íntima comunhão com Cristo. E a lição ressalta, e eu gostaria de ler aqui, diz assim: quando nos encontramos diariamente com Deus em nossos altares devocionais, onde quer que estejam, Ele fará coisas poderosas em nós e por meio de nós. Quanto perdemos quando deixamos de nos encontrar com Deus no altar? Então, às vezes a gente está preocupado com as coisas deste mundo, a gente perde muito tempo com o telefone ou coisas seculares, assim, não que sejam importantes, mas muitas coisas assim supérfluas que nos afastam de Deus e fazem com que a gente esteja aquele momento com Ele. Não só um momento, mas uma vida. Entrega, oração. E se a gente perde isso, a gente vai perdendo a voz. Olha, você tem um chamado. A gente vai esquecendo do agora eu sei. Então a gente precisa ter isso vivo nas nossas mentes. Assim, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente pode fazer missão atravessando o oceano ou até a rua também. Então, mas só isso pode acontecer se a gente tiver a íntima ligação com Deus, buscando Ele todos os dias de nossa vida. Somente assim, senão não vai dar em nada. Será fraco. Gostei muito dos comentários de vocês e me fez pensar muito no livro do Herdeiros do Reino, do pastor Josanã, que eu falo dele com frequência, mas é porque é bom, então coisa boa deve ser compartilhada. E lá ele fala, né, que Daniel viveu os grandes momentos com Deus, os seus amigos também, as grandes pessoas que a gente encontra na Bíblia, porque elas viveram um momento ordinário. E a questão é que a gente muitas vezes não está disposto a viver isso, porque a gente fala assim, é uma coisa tão pequena, a gente quer o grande, o que a gente aparece. Aí a gente já volta para a questão que a gente falou na lição 11, de que a gente está mais interessado em aparecer na aparência. Aparecer na aparência é ótimo, né? Mas de aparecer, de demonstrar, de ter essa aparência do que a gente ser, né? E Deus chama para a gente ser. Porque a partir do momento que eu sou, eu vou demonstrar. E normalmente, quando a gente não quer demonstrar. No sentido de a gente não quer se expor, porque não é sobre isso, né? Então, Deus pede de nós a essência. E eu acho que isso é muito importante nesse momento do chamado. Ele quer você, porque ele vê até onde você pode ir. Por isso que é importante entender quem Deus é. Porque se eu não entendo quem Deus é, para mim não tem significado nenhum o chamado dele. Mas aí quando você entende quem ele é e quem ele fala na sua palavra que você é nele, você vê como você tem valor aos olhos de Deus e tantas coisas que ele faz para poder te salvar. Qual foi o livro que eu estava lendo? Livro das Garras do Sucesso. Lá estava falando justamente sobre isso, que Satanás vem para destruir, mas Deus vem para salvar, ele vem para resgatar. Então, quando a gente entende esse resgate dentro do grande conflito, a gente fala assim, gente,
realmente é algo muito especial o que Deus quer fazer em nós. Então, eu me disponho a me colocar nesse chamado. E aí, para não falar mais, porque, né, eu quero falar bastante aqui sobre esse tema especial, mas aí eu vou pegar um momento que é ainda mais especial, que é o Dica de YC. Então, a gente vai deixar rodar a vinheta, o editor vai soltar aí, mas aí depois eu já dou os merchans especiais. Bom, dica de YC de hoje são algumas dicas. Eu falo assim, nossa, exagerou, mas é bom, tá? São capítulos curtos. Do Mensagens aos Jovens, que é, assim, o meu livro, assim, um dos favoritos da vida. É o primeiro... Assim, é do capítulo 2 ao 9 que eu tô recomendando, mas como que eu posso dizer? Ele é da sequência, da série, que fala sobre o propósito de Deus, ó. Então, é do 2 ao 9, mas é do tema o propósito de Deus. E por que eu tô recomendando ele? Porque é muito lindo você ver o amor de Deus pelos jovens, o chamado de Deus para os jovens, isso é muito especial. E é muito chorável, porque você fala assim, gente, que coisa linda. Eu queria ler 2 trechos aqui que falam o seguinte, ó. Ah, se os jovens pudessem apreciar o alto destino a que são chamados, considerem bem os caminhos de seus pés. Comecem sua obra com elevado e santo propósito, e sejam decididos, mediante o poder da graça divina, a não se desviarem do caminho de retidão. Aí tem um outro capítulo, uma outra parte que fala o seguinte aqui, ó. Cadê? Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. Necessitam-se jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Porém, os rapazes que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra precisam primeiramente limpar-se de toda impureza, e tem tudo a ver com a questão de Isaías, né? O templo da alma e entronizar Cristo no coração. Serão habilitados a pôr energia em seu esforço cristão e manifestarão entusiasmado zelo em convencer as pessoas a reconciliar-se com Cristo. E aí a gente entra na outra questão, que então leva a gente para live especial. Nossa, a gente tem tudo a ver mesmo. Agora que eu me dei conta, porque eu tinha separado para indicar para vocês, mas eu vou acabar de ler, vocês vão entender por que tem tudo a ver, ó. Então, ó, que fala assim, ó, não responderão nossos jovens ao convite de Cristo dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim? Avancem para frente, identifiquem-se como colaboradores de Deus, assumindo o trabalho onde ele o deixou e levando à conclusão. Então, quando a gente entende tudo isso, que Deus está fazendo um chamado para a gente, né? A gente, como é que eu posso dizer? Quando a gente faz essa limpeza do nosso coração, que não é gente, é Cristo em nós, habitando em nós, e tem tudo a ver com o tema do congresso do ano passado, a gente começa a ter um desejo, uma chama ardente no nosso coração de falar isso para as pessoas, porque você fala assim, gente, não é possível que as pessoas não sabem sobre isso. Eu preciso falar para as pessoas saberem. E aí entra o agora eu sei. Você fala, gente, agora eu sei, vocês precisam saber como eu sei também. E aí eu recomendo você para assistir a live especial do dia 7 de março. Tá aqui no nosso YouTube, @Brasil. Tem uma playlist especial que você vai poder conferir alguns vídeos. E a gente fala um pouquinho sobre tudo isso, sobre a vida do jovem adventista, sobre entender, então, qual que é a minha... Primeiro, quem Deus é, quem eu sou em Cristo, portanto, eu encontro a minha identidade e a minha missão. Mega spoiler, mas é. E aí você vai poder compartilhar isso com as pessoas. E a gente entra um pouquinho mais fundo, a gente fala, legal, além disso, como que a vida do remanescente está incluída nesse ponto? Que também é super importante. Então, é um pacotão de recomendações para você usar sem moderação, tá bom? É isso. E pensando agora na última pergunta, que já leva a gente, então, para a gente refletir. A primeira pergunta foi sobre identidade, sobre quem Deus é. A segunda pergunta foi sobre eu e Deus. E a terceira pergunta é sobre a minha missão dentro disso. E entendendo como que a verdadeira adoração tem ligação com isso. Então, como que a verdadeira adoração nos guia até compreendermos nosso propósito e missão? Adorar a Deus de forma verdadeira e de todo o coração nos ajuda a compreender quem somos nele, qual a nossa missão e como nós podemos viver a nossa missão para a glória de Deus. A conexão com Deus, ela permite que essa vontade molde a nossa vida, a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa missão. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós experimentamos uma transformação verdadeira que alinha, né, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso coração aos planos divinos.
Amém. E eu lembro muito bem, sabe, das 3 mensagens angélicas, temei a Deus e dar-lhe glória, é o começo da primeira mensagem. Então, nós devemos entender que o nosso chamado, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus, não como a minha vontade. Se tiver conforme a minha, vai ser furado, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa ter essa submissão a Cristo, entendeu? O que é verdadeira adoração? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Será que eu tenho me comportado de acordo assim? Então a gente vai entendendo assim porque ela é verdadeira. Vai ter a falsa adoração e a verdadeira no final. Nós estamos no final, não é verdade? Então, o povo vai se distinguir. Vai ser poucos aqueles que vão escolher a verdade? Sim, porque os enganos são muito grandes, entende? E Jesus fala que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então, a gente tem que estar firmado na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E assim ele vai enviar nós para levar a mensagem, para que a gente possa mostrar para os outros, olha, essa é a verdadeira adoração. Escolha também. Vamos lutar, porque isso vale a pena. Isso custará o céu. Se a gente perder, perdemos tudo. Então, que a gente possa buscar o que adoração que Deus quer que eu tenha para ir com Ele. Que seja de um coração entregue e purificado pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode purificar a gente. Nós, por nós mesmos, vamos colocar roupa que nem Adão e Eva colocaram folha de figueira em vez da que era correta, o manto de justiça de Cristo. Então, somente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a palavra dele, orando, que nós vamos conseguir entender o nosso propósito e a nossa missão. E como está escrito na palavra de Deus, que possamos viver assim. Amém. Comentários aí maravilhosos, né, embasados na palavra de Deus. E respondendo então a pergunta 3, a adoração verdadeira, ela nos mostra que Deus, eu sempre gosto de usar essa linguagem, né, para Deus, que Deus é pedagógico, porque ele gosta, né, de trazer o seu povo pouquinho em pouquinho, né, a luz vai brilhando até ser dia perfeito. Então, a verdadeira adoração tem um propósito de trazer em nós o caráter divino, aquele caráter que nós perdemos, aquela natureza que pode ser nossa, quando, novamente falando, quando nós unirmos o nosso esforço humano com o poder divino, né? Nunca o nosso próprio esforço, porque vai ser justificação própria, e nós não queremos isso, nós queremos estar cheios da justiça de Cristo. Então, quando nós entendemos quem Deus é, o que ele fez, o sacrifício que foi para Cristo vir a este mundo, morrer em nosso lugar, nós vamos nos sujeitar a ele. E aí sim, ele vai nos cobrir com o manto da justiça que é perfeita. E nós seremos habilitados, então, a compreender, mesmo nessa terra, qual é o propósito elevado que nós temos enquanto filhos e filhas de Deus. Amém, que bênção. Ai, gente, esse bate-papo foi tão especial. Meu coração tá quentinho. E o seu na sua casa também tá quentinho. O meu tá quentinho e já tá chorando porque já tá com saudade. Mas pensando, pegando um pouquinho do que cada um falou, tem um trecho bem legal na lição que fala o seguinte na parte de sexta. Diz assim: aos que estão empenhados na obra de Deus, na conversão das pessoas, parece impossível alcançar o coração obstinado. Foi assim que Isaías se sentiu. Mas quando viu que havia um Deus acima dos querubins e que estes estavam prontos a trabalhar com Deus, ele se sentiu preparado para levar a mensagem. Temos uma grande obra a realizar aqui em nosso mundo. Então, vejam que especial, né? Muitas vezes a gente, dentro dessa missão que Deus nos confia, a gente pode falar assim, agora, Senhor, mas o Senhor está me chamando? Como assim? Mas eu não, né? Não tem, né? Então, como vários outros profetas se sentiram assim muitas vezes. Entender quem Deus é fundamental, mas a gente também tem que entender que ele deseja estar conosco nessa obra especial. E o que eu acho mais lindo disso tudo é que ele chama a gente para contribuir, para fazer parte. Que aí a irmã White fala que a obra é divino-humana, que nós somos participantes na obra de salvação das pessoas. É o poder de Deus com o poder divino. E a gente não só ajuda outras pessoas, mas Deus nesse trabalho salva a gente de nós mesmos. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. O meu desejo é que esse trimestre possa ter sido um chamado para você. Um chamado para você entender que Deus quer morar no seu coração. Ele quer construir um altar dentro do seu coração. Só que
para que ele possa construir um altar no seu coração, na sua mente, realmente que ele tenha um espaço no seu coração, você precisa permitir. Mas não só permitir. Permitir da seguinte maneira, que a vontade de Deus, ou assim diz o Senhor, seja maior do que o que você acha que seria legal. Que o assim diz o Senhor, que o que Deus deseja fazer na sua vida seja maior do que as suas próprias pretensões. Porque colocar um altar, o altar eram feitos sacrifícios, e para que Deus esteja no seu coração, você tem que fazer um sacrifício. Mas esse sacrifício não é gigantesco e não é impossível. Na verdade, é algo que, se você tem o desejo, já é Deus fazendo esse sacrifício ser uma realidade na sua vida, que é a sua entrega completa. Então, que você possa refletir que a adoração nada mais é do que a submissão completa em todas as nossas faculdades a Deus. E que a nossa vida aqui, Deus nos chamou, né? Nós somos criados para adorar ao Senhor. E a questão que tem que ficar no nosso coração, com as nossas atitudes, pensamentos e formas, a que Deus nós estamos adorando? A que Deus nós queremos adorar? Que a gente realmente possa adorar a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, e que a gente possa conhecer Ele todos os dias, porque quando a gente conhece esse Deus, a gente quer compartilhar Ele para as pessoas. Afinal de contas, coisa boa deve ser compartilhada, e um Deus tão bom assim deve ser compartilhado mais ainda. E as pessoas vão ver através da sua vida que esse Deus realmente é verdadeiro, bom e justo. Porque você é o próprio exemplo disso. Não porque você é bom, mas é porque existe um Deus muito bom e grandioso atuando por meio de você. Vamos fazer uma oração para finalizar? Então, esse trimestre tão especial. Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia que duram para sempre. Nós queremos nos entregar nas suas mãos, Senhor, e também quero entregar a vida de quem está assistindo a gente nas suas mãos. Muitas vezes o chamado para construirmos um altar não é tão simples assim, mas nós queremos nos entregar mesmo assim, porque nós te conhecemos, Senhor, e quando nós te conhecemos uma vez, nós não queremos mais nos separar do Senhor, porque nós também conhecemos quem nós somos no Senhor. E nosso desejo é poder viver uma vida que vale a pena ser vivida aos seus olhos, Pai. Então nos ajude, tire de nós todos os ídolos que muitas vezes nós temos no nosso coração, que na aparência não temos, mas lá dentro, lá no nosso íntimo nós temos. Que o Senhor possa nos capacitar e que o Senhor, além de tirar esses ídolos, que o Senhor possa nos fazer instrumentos vivos seus para levar mais pessoas aos pés da cruz. Esteja conosco, esteja com quem está do outro lado da telinha também. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que esse trimestre tenha sido especial para você. A gente te espera no próximo trimestre, mas não esquece, compartilha nas redes sociais para que seus amigos possam ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Segue a gente no Instagram também, @GYC-Brasil. E quero agradecer por essa galera tão especial, a Bruninho, o Samuel, a Clara. Gente, um prazer ter vocês aqui conosco. E a gente espera você, que está aí do outro lado da tela, para a gente se encontrar no próximo trimestre. Até mais!